crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 60 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí na tela os materiais que nós vamos usar na nossa aula. Então, o caderno, as folhas das anotações, lápis e borracha, algum material para colorir, material para contagem e também uma velha conhecida, né? Que faz tempo que a gente não usa, a nossa reta numérica. Olha lá. Espero que vocês tenham aí, né? Vocês não jogaram fora, né? Como diz a professora Manu, quem guarda sempre tem. Então, deixa ela separadinha aí do lado que nós vamos usar, tá bom? Tá, um tempinho para vocês. E aí? Tudo pronto? Tudo organizadinho? Então vamos começar relembrando a aula passada. Foi um jogo bem legal, hein? Foi o jogo da roleta, né? Vocês lembram que tinha a roleta da unidade e a roleta da dezena. E a gente construiu alguns números com essas roletas, né? Isso, e também nós completamos mais uma linha lá do nosso quadro numérico. Nós fomos até o 90. E agora só falta uma linhazinha. Só uma linha para completar tudinho. Isso mesmo. Então tá bom. Então, e hoje nossa aula será sobre uma história que vocês já devem ter ouvido. Em uma aula aí, né, de língua portuguesa. Isso mesmo. É a história do Grúfalo. Eu acho que vocês conhecem essa história. Se não conhecem ela inteira, conhecem um pedaço, as partes dela ainda, certo? Vocês se lembram do Grúfalo? Vocês lembram que tem alguns personagens? E tem um personagem principal, né, prof? Tem sim. Que é o ratinho. E o ratinho, pra dar uma de esperto, ele fala do Grúfalo pros outros personagens da história, pros outros animais que tem na floresta. Verdade. Né? Vocês lembram disso? Vamos relembrar um pouquinho dos personagens que aparecem, dos animais que o ratinho encontra na história? Além do ratinho, a gente tem lá na floresta, quem será? O primeiro animal que o ratinho encontra é uma raposa. Raposa. Depois da raposa, uma coruja. Quem aí já escreveu coruja? Será? E depois da coruja, quem que vem rastejando? Rastejando é a cobra. A cobra. Então o ratinho encontra esses animais na floresta. E daí eles ficam com medo de quem? Do Grúfalo, não é? Eu também ia ter medo do Grúfalo, né? Se fosse falado do jeito que foi, não sei, né? Assustador, né? E quando eles perceberam que o Grúfalo realmente existia, que ele era real, eles, fugiram. Também, olha o tamanho do Grúfalo. Grandão, com chifres, com patas peludas, com dentes afiados, com um olho bem grande. Ui, que medo, né? Verdade. Então, quando os animais fugiram do Grúfalo, o que aconteceu na floresta? Que? Eles deixaram pegadas. Aliás, todo mundo que pisa, né, dependendo do solo, fica marcado. Lógico, no chão, construção, não fica. Às vezes só se tá com uma poeirinha ou se o sapato tá sujo. Mas se pisar direto no solo, na areia, na terra, o nosso caminhar deixa marcas, né? Deixa marcas. Então pode ser do sapato ou dos pés.
né? Nesse caso, Quando tá chovendo, por exemplo, a gente pisa na terra e a gente sai andando numa calçada um pouquinho mais limpa, fica a marca, né? Fica a marca lá do nosso calçado, do nosso pé, se tiver descalço, né? quando Isso é uma alguém passa pegada. um pano limpo e a gente entra com o calçado sujo, Fica marcado, fica uma pegadinha lá. e a gente né? leva uma bronca ainda. Então, olha só, nós temos aí na tela a cobra, ali em cima. A cobra, ela não tem pés, nem pernas, nem patinhas, né? Mas ela deixa uma marca. Porque ela anda. rasteja. Então, quando ela rasteja, ela vai deixando uma marca também. Embaixo ali da marca do desenho da cobra, tem uma pegada ali. De quem será? que é? É a pegada do ratinho. Do lado da pegada do ratinho, tem uma pegada que só tem 3 dedinhos ali, né? Uhum. Que é da coruja. E do lado da coruja é a pegada da raposa. Bem parecida com de cachorro, né? Bem parecida com o de cachorro. E tem outra pegadona. Tem de quem que é essa? Vocês sabem? A pegada bem grande. É do grúfalo. Grúfalo. Essa pegadona é do grúfalo. Mas sabe, professora, que falando em pegada, eu me lembrei de um jogo que a gente já fez aqui. Numa aula! Vocês lembram também? A gente já falou sobre pegadas. Como que era o nome mesmo? O jogo das pegadas. O jogo das pegadas. Vocês lembram que nós fomos marcando na nossa reta? Será que dá pra fazer? Então, vamos tentar? Vamos jogar. Só que dessa vez a gente podia usar, então, os animais da nossa história. Sim, O que que vamos vocês mudar acham? os animais. Mudaram as pegadas, né? Nós temos aqui eles, ó, a cobra, a coruja, o grúfalo, a raposa. Bem legal. E cada animal tem a pegada de um tamanho, não é? Sim, porque cada animal tem um tamanho diferente do outro. Assim como a gente também tem o tamanho dos pés diferentes, né? E, portanto, cada um tem uma sequência diferente. Sim. Lembram lá no nosso jogo que era um sapo? Era o sapo, tinha o Difícil leopardo, lembrar, né? tinha o leopardo, tinha alguns animais. tinha e um eram pardalzinho também. todos diferentes, né? O quanto Todos que eles andavam. Isso. E também a gente já viu que conforme o tamanho das pessoas, o tamanho do passo é diferente. Lembra que nós vimos que uma criança tem um passinho menor. O adulto, por ser maior, tem um passo maior. São as medidas não convencionais, né? Isso. Então, cada um também tem um passo, né? Uma pegada do tamanho diferente. Então vamos descobrir Vamos desses descobrir. personagens aqui? Vamos. Vamos começar com qual? Com o ratinho, Com o ratinho. porque ele que foi passear na floresta, né? É verdade. Então, Ele estava passeando pela floresta e deixou a pegada dele. Observa lá. olhem aí na reta, ele tá lá no número 1. Tá. Olha o tamanho do passinho dele. Então ele andou e parou. A outra pegada ficou no 2. No 2. E aí? Depois ele andou de novo e foi no No 3. 3. Depois, o que aconteceu? No 4. 5 e... E agora? Viram ali com o tamanho da pegadinha do ratinho? Aí ficaram várias pegadas, né? Ficaram. Por enquanto ele deixou 5 pegadas ali. Então, olha só, vamos mostrar aqui na reta. Vamos. Põe o ratinho lá. Vamos pôr só ele no primeiro pra gente saber que é do ratinho. Então, ele deu um passinho e parou no número. Não, ele deu um passinho e parou no 2. Depois ele deu outro passinho. Parou no 3. Depois. No 4. E depois. No 5. Então, viram o tamanho do passo dele, da pegada dele. Ele foi andando... Entendi. Entenderam? Entendi. Então, agora vem a nossa primeira atividade. Então tá. Então coloca a data lá na folha. E o número 1. Número 1. Tá bom. Tá, então vamos ver o que é a nossa primeira O atividade. que será que é pra fazer? Olha lá. Veja as pegadas do ratinho. Por quais números ele passará nos próximos 3 passos? Então, se ele der mais 3, ele tá ali no número 5. Se ele der mais 1, 2, 3 passos.
quais números ele vai passar. Então nossos estudantes vão ter que registrar quais foram os números. Os próximos números. Então ele tá aqui no 5 e ele vai dar 3 passos. Não é pra marcar só onde ele vai parar, é pra marcar todos os números que ele passar. Os próximos 3 números que ele vai passar. Então tá. Certo? Quem que pode usar a reta? Se não, tem aí na tela também, quem tá sem a reta, Faz né? com o dedinho. Faz com o dedinho e registra no caderno esses números, tá bom? Combinado? E aí, viram os 3 números os quais ele passou? Então, o ratinho, do 1 até o 2, ele andou quantos números? Só 1. Do 2 até o 3, foi 1 também. Do 3 até o 4, foi 1. Do 4 até o 5, foi 1. Então, o tamanho da pegada do ratinho, do passo do ratinho, é 1. Então, os próximos 3 passos vão ser os próximos 3 números. Então, se ele tá no 5, 5 mais um número, 6. Então, ele andaria no 6. E depois, mais um passo, no 7. E o terceiro passo, 8. Então, olha lá a pergunta, né? Por quais números ele passará nos próximos 3 passos? Então, são os próximos 3 números. O 6, o 7 e o 8. Porque ele anda de 1 em 1. Vocês marcaram o número 6, o 7 e o 8? Então, vamos conferir aí na tela para ver se tá tudo certinho? Vamos lá. Então, ele deu um passo. Foi pro 6. 6. Tá de cor diferente a patinha nova lá, ó. Mais um passo. Ele deu. Aí ele parou no 7. E daí ele deu mais um passo. E parou no 8. No 8. E aí tá a nossa resposta. Então, 6, 7 e 8. Muito bem. Vocês acertaram esses 3 números? Se não acertou, arruma aí pra não ficar errado, tá bom? Isso aí. Tá. Mas e daí lá na floresta, o ratinho encontrou a raposa, que, com medo do grúfalo, saiu apressada. Rapidinho, ela deu no pé. Veja as pegadas que ela deixou. Veja aí na tela. Então, ela deixou uma pegada
no 3, uma pegada no 6, 6, uma pegada no 9. Tem um espaço ali, Tem parece. um espação, Tá esquisito, tá meio né? apagado ali. Aí Tá. no 15 tá marcado, no 21, no 24 e no 27. Tá. Mas será que ela deu um salto? Ou ela foi... Eu acho que ela deve... Que ficou algumas pegadas meio apagadas ali mesmo. Ah, Às vezes, folha, o vento, não sei, deu uma apagada. pois alguém foi lá e limpou a E pegada limpou, dela. pode ser. Entendi. Então, vocês querem ajudar a gente a descobrir? Será que eles querem ajudar a gente? Eu acho que eles querem sim. Então, eu vamos acho. fazer a número 2. Atividade, né? Porque a gente sempre precisa da ajuda de vocês, né? Olha lá. Então, número 2, aqui na folha, tá? O que é pra fazer no número 2? Algumas pegadas da raposa foram apagadas. Foi bem o que a gente falou, que estava esquisito aquele espaço, né? Em quais números as pegadas foram apagadas? Então, vocês estão vendo que tem alguns espaços ali que nós comentamos? Uns espaços maiores? Significa que por ali tá faltando alguma pegada. A faltando. pegada foi apagada. O vento apagou, alguma coisa aconteceu. E vocês vão descobrir quais são as pegadas que estão faltando. Em quais números elas estão? Vou dar uma dica, que são 3 pegadas que estão faltando. Estão faltando 3 pegadas. Ou posso dar outra dica? Pode. Observem lá no começo, onde não tem nenhuma apagada, qual é o tamanho da pegada da raposa? Observa bem lá no começo, onde não apagou. Quer que eu coloque? Olha lá. Então, imagina que quando a raposa vai andar, o primeiro passo que ela deu, ela já parou lá em qual número? No 3. E no segundo passo? No 6. E no terceiro passo? No 9. Então, a pegada dela não é de 1 em 1, igual era do ratinho. Não é, ela tem outro tamanho. Outro tamanho. E aí, vocês conseguem descobrir quais estão faltando? Então, um tempinho para vocês descobrirem qual é o tamanho e descobrirem quais foram as pegadas apagadas. Aí vocês podem colocar só o númerozinho da pegada que foi apagada, tá bom? Isso. São 3. Tá bom? Combinado? Um tempinho para vocês.
E aí, descobriram? Vamos conferir juntos? Então vamos conferir. Então, a dica lá do começo. Então, o primeiro passo, ela foi para, olha só, 1, 2, 3. Ela tava aqui, começando do 1, foi direto pro 3. Isso, Né? isso. Olha quantos números ela andou. Ela tava antes do 1, antes de começar, né? Isso. Aí ela foi o 1, o 2 2 e o 3. Ela andou 3 números. Será que a pegada dela vale 3? Vamos conferir? Se ela tava no 3 e ela andou, deu mais um passo e parou no 6, veja lá. 4, 5, 6. Ela andou 4, 5, 6. E 3 também. 3. E daí ela andou de novo 1, 7, 2, 8, 9. Parou lá no 9. Ó, do 6. 1, 2, 3. Então o tamanho do passo dela é 3. Isso. Por isso que daí aqui, ó, do 9 até o 15, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ela não deu um passo de 6 numa vez só. Não, Aí tem uma pegada apagada. tem uma pegada apagada. Então, daqui do 9, nós temos que contar 3. 3. Então, 9, 10, 11, 12. 12. Ah, então no 12 nós temos Já. uma pegada apagada? temos uma pegada apagada. Olhem aí na tela. Olha lá. Já descobrimos a primeira. Muito bem. Certo. Do 12 mais 3, ó. 1, 2, 3. Ela parou no 15. 15. Tá lá marcado? Já Certo. tava marcado. Agora do 15 lá pro 21. Não, né? É um passo muito grande. Não foi também. Muito grande. Vai lá. Tá dá um passo faltando. de Então vamos 3. contar 3. Ó. 1, 2, 3. Lá no 18. Então essa era mais uma pegada que ficou apagada. Então, Olhem lá. Já é a segunda pegada apagada. Sim, a primeira é a 12 e a 18. Daí ela andou mais 3, ó. 1, 2, 3. Parou no 21. Tá marcado. Certo. Depois, 1, 2, 3. Parou no 24. Também está marcado. Certo. 1, 2, 3. Parou no 27. Também está marcado. Ah, mas dá pra ela dar mais um passo aqui. Cabe mais um passo na nossa reta? Ó, 27, 28, 29 e 30. Tá. Ah, então esse é o terceiro passo que tinha ficado escondido. Então, a resposta, as 3 pegadas que estavam apagadas eram nos números 12, no número 18 e no número 30. Então, se a gente falar todos os números que a raposa parou, nós também vamos contar de 3 em 3. É verdade. Vamos olhar aí na tela e falar as pegadas da raposa? Vamos contar de 3 em 3? Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Muito legal. Aí a gente tá contando também de 3 em 3. 3 em 3. Rapidinho essa raposa. Rapidinho. Muito bem. Será que foi só a raposa que ele encontrou? Encontrou também a dona coruja. Olha lá. Quando a coruja viu o ratinho com o grúfalo, ela saiu rapidinho. Veja o tamanho do seu salto. Ah, mas a coruja voa. Mas vocês sabiam que o passarinho ele anda também, as aves andam. E aí quando eles ficam com medo, eles dão uns saltinhos assim, porque eles batem as asas e correm. Então parece que é um pulinho que eles dão, né? Então olha só. No primeiro salto da dona coruja, ela já foi parar lá no Saiu daqui número... de fora, foi parar no 5. Super salto. Olha o tamanho da asa dela, por isso, né? Muito grande. Tá. E aí ela deu mais um salto e... Tchan, tchan, Onde tchan. será que ela foi parar? Parou no No 10. 10. Olha lá. Puxa vida, e deixou outra pegada. Outra pegada. Então ela já deixou uma pegada no 5 e uma no 10. Será que ela continuou deixando pegadas? Sei. Olha lá. Mais uma. Deixou lá no 15. E aí? Vocês já sabem de quanto que ela está Já sabe deixando o pegadas? tamanho da pegada da coruja? Já tem um descobriu? palpite? Olha lá. Mais um, então, para dar uma dica. Foi parar lá no 20. Depois do 15, lá no 20. E depois
Nananana. Terceira atividade. Então, número 3, coloca lá. O que vocês vão ter que descobrir no 3? Onde a coruja parou? Qual é o número do seu próximo salto? Então, ela parou no 20. Se ela der mais um salto, em qual número ela vai parar? E aí, não vamos dar nenhuma dica agora, né? Agora é com vocês. Com vocês. Presta Vocês vão atenção descobrir o tamanho do salto da coruja e descobrir aonde é que ela vai parar depois do 20. Tá bom? Certo? Um tempinho. E aí? Descobriram aonde parará o próximo salto? Onde será que a coruja vai parar? Então, vamos lá no comecinho. Ela primeiro parou lá no 5. Então, ela veio aqui, andou 1, 2, 3, 4, 5. Será que vale 5? O tamanho desse salto dela? Vamos contar mais 5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5. No 10. Ah, então confere. Acho que já descobrimos o tamanho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No 15, também tem uma pegada no 15. 1, 2, 3, 4, 5, que é onde ela está no 20. Então, vamos contar mais 5 para descobrir? 1, 2, 3, 4, 5. No 25. Então, a resposta de vocês tinha que ser 25. Que é o próximo passo, a próxima pegada que a coruja vai deixar. Vocês acertaram? Acertaram? Se não acertou, tudo bem. É só apagar e arrumar. E arruma. Olha aí na tela a resposta. O número 25. 5. Muito bem. Agora, não foram só esses animais que ele encontrou. O ratinho já deixou a pegada, a raposa a gente já descobriu, a coruja também já saiu de fininho. E agora é a dona cobra. Mas a cobra tem pés para deixar pegadas? Ela não tem pés, mas lembra que a gente falou que quando ela se rasteja, fica a marca, caminho, deixa né? um rastro, um caminho. rastro. Isso. E olha lá o que aconteceu. A cobra rastejou depressa para se esconder.
com o seu corpo, ela ia desviando de alguns números. Então, olhem lá os números que ela desviou. E ela tá parada lá no 30, né? Tá parada no 30, aham. Tá um pouquinho diferente essa... Mas então eu acho que eles vão ter que fazer uma atividade. Bom, Tá na hora já. A atividade 4. Ó, 4. Tá. O que será que é essa atividade? olha lá. O rastro da cobra está sumindo. De quais números ela desviou primeiro? Então, olha lá. Tá vendo que ela passa por um número e por um número? Que ela desvia? Vai fazendo uma Isso. curva, assim. Olhem ali de contorno de amarelo. Olhem lá os números que ela já desviou. Ela desviou do 17, ela desviou do Do 19, desviou do 21, do 23, do 25, do 27 e do 29. Porque ela vai fazendo como se fosse um zigue-zague, assim, né? Se você puder, passa assim o dedinho aí na tela, ó. Pra você ver como ela tá desviando. Só que acontece que tá vendo ali no começo da reta? Já apagou. Apagou. Isso que a nossa reta tá ali no 10 ainda, ó. Pois Nem então. tá desde o comecinho, porque apaga rápido. Só que é isso que a gente quer saber. Desses números que estão aí no comecinho da reta, quais que ela desviou? Ah, então a gente tem que fazer o Passa o contrário, né? dedinho e vai marcando, tá bom? Tempinho A pra gente já vocês. volta. Então tá. Então vamos pensar juntos aqui pra conferir. Certo, Tá, ela tá lá no 30 e foi voltando. certo. Ela desviou do 19 e passou no 28. Desviou do 27 e passou no 26. E assim foi. Um sim, um não. Então vamos marcar. Né? Vamos pensar aqui então. O último que tá marcado o rastro dela lá é o 17. Vou marcar Certo. aqui. Que ela desviou. Que ela desviou. Então, ela passou aqui, ó, pelo 18, pelo 16 e foi pelo 14. Então, ela desviou do... Então ela desviou primeiramente do... Primeiramente não, né? Nesse caso aqui, No do 15. 15. Aí, ela passou do 14 para o
direto para o 12. Para o 12. Então, ela desviou do pulou 13. E do 12... Opa, tá caindo aqui a nossa. Do 12, ela desviou e foi lá para o 10. Deixa aqui assim para apoio. Isso. Do 12, ela foi lá para o 10. Então, ela desviou também do 11. E assim ela continuou. Só que ali já tinha até apagado, nem parece mais pra gente. Então, eram esses números que foi a pergunta, né? Quais que ela O tinha 17 já desviado. estava marcado. Então, são só esses 3 que vocês tinham que ter marcado. Isso. O 15, o 13 e o 11. Olhem aí na tela. Olha lá. Então, ela desviou do 15, desviou do 13 e desviou do 11. Isso, porque ela foi fazendo o zigue-zague. E aí, conseguiram fazer essa? Essa tinha que pensar um pouquinho mais. Pensar ao contrário, né? É verdade. Muito bem. Mas tem uma pegada que a gente não viu ainda. Não. É a maior de todas? A maior de todas. E vocês já devem saber de quem é a pegada que nós estamos falando. Olha, ele andava de 10 em 10. Porque ele era bem grandão. Olha o pegadão dele lá. Olha o tamanho da pegada dele. Então, 10. Daí ele tá mais 10. Porque ele vai dar outro passo. Mais 10. Outro passo. Mais 10. Outro passo. Mais 10. Outro passo. Muito bem. Quem será que andava? Quem que tinha esse pezão aí, hein? Será que eles sabem? Era o Grúfalo, porque ele era bem grandão. Então, a pegada dele vale Também era grande, um tantão, também é grande. Então, vamos fazer o número 5. Olha, marquei aqui. Próxima Número atividade. Hoje tem um monte de atividade. Ai, assim que é bom, né, gente? Olha lá. O Grúfalo deu 2 passos. Por quais números ele passou e parou? Veja. Vamos deixar ele lá no número 5. Ah, Na então ele não começou lá do comecinho. Não, já estava adiantado. Sim, ele começou aqui no número 5 e ele deu 2 passos. Lembrem o tamanho do passo do Grúfalo, que é 10. Ele anda de 10 em Então, 10. se ele tá no 5, o próximo pegada dele vai ter que ter 10 números. Onde será que ele vai parar? Onde? Vocês vão responder aí, tá bom? Os 2 próximos passos dele. Há 2 passos, hein? Tempinho pra vocês. E aí, já descobriram? Então, ele tava no 5 e ele valia 10. Isso. Então, vamos contar 10 lá. Conta lá. Então, tava no 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Então, a primeira pegada próxima ali que o Grúfalo deu, ele parou lá no número 15. 15. Tá, agora conta mais 10, porque ele deu 2 pegadas. Então, nós 2 passos. estamos aqui. Então, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, Ele parou lá no 25. E deixou outra pegada lá. Então, começando do 5 e contando de 10 em 10, ele parou no 5, que foi o primeiro que a gente já sabia. Daí no 15 e depois no 25. Muito bem. Portanto, desafio das sequências. Olha lá. Ai, olha lá. Porque agora a gente aprendeu como é que faz sequência. A gente viu de 1 em 1, de 3 em 3, de 5 em 5 e de 10 em 10. Agora observe essa daí abaixo. Tá. No primeiro quadro, tem 1. Uma tampinha. No segundo quadro, já tem 2. E no terceiro quadro, tem 3. Certo. Atividade. Vamos lá. Número 6. Do nosso desafio. Do nosso desafio. 6. Vocês vão ter que descobrir quantas tampinhas terá a última imagem. Se na primeira tem 1, na segunda tem 2, na terceira tem 3, na quarta vai ter? Vocês vão descobrir. Um tempinho. Desenha lá a quantidade, tá? Tá da bom. quarta imagem. Vamos lá. Então, a gente deixou pronto aqui, ó. Uma tampinha no primeiro quadro. Na segunda imagem, 2. Na terceira imagem, 3. Vocês tinham que descobrir quanto teria no próximo quadro. E aí? Olhem lá. Ó. Tinha 1. Então, tinha 1. Aí, no segundo, aumentou mais Mais 1. Aí, no terceiro, aumentou mais 1. Então, no quarto, aumentar aumentou mais 1. mais 1 também, porque olha lá na tela. 1. Aí, virou 2. Porque tinha o 1 do primeiro, mais uma. Aí, virou 3. Porque tinha os 2 iguais, mais 1. E aí, só poderia virar 1, 2, 3, 4. Viram só? Ó, no segunda imagem, tá repetindo a primeira e acrescentando mais uma. Na segunda imagem tem 2. A gente repete a segunda imagem e acrescentou mais uma. E na última imagem, a gente repete as 3 e colocamos mais uma. E se tivesse mais uma, teria quantas? 5. 5. Então, quando a gente fala em sequência, quando a gente descobre qual que é a regularidade, quanto que vai aumentando Isso. por vez, Qual é o segredo dela? a gente vai acrescentando. Aqui nesse caso era acrescentar 1, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Mas se fosse de 2 em 2, então teria que acrescentar 2 de cada vez. Como nós vimos aqui as pegadas. Quando era de 3 em 3, a gente contava 3. De 5 em Isso. 5, contava 5. O negócio é descobrir o segredo. Aí a gente descobre qualquer sequência. Verdade, tem que prestar atenção sempre também da onde começa. Nem sempre começa lá do 1 ou do Isso, 0. como do Grúfalo, né? Que começou lá no 5. No 5, tá né? bom? E hoje a nossa aula terminou. Espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima!